Você não está quebrado, você não está perdido. Você está simplesmente preso em pensamentos. A maioria das pessoas não percebe isso. A mente delas fala constantemente e elas acreditam em cada palavra. E só porque você sente algo, não significa que isso te define. Os estoicos entenderam isso muito antes da psicologia moderna. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, nos ensinou: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas as opiniões que os homens têm sobre os acontecimentos. E a liberdade começa não lutando contra sua mente, mas observando-a, calma e silenciosamente, sem julgamento. Seus pensamentos não são você. Eles são eventos, como o clima que passa. Você é o céu. Neste vídeo, vamos explorar uma das ideias mais libertadoras da filosofia estoica, a de que seus pensamentos não são sua identidade, que a voz na sua cabeça não é a autora da sua vida, a menos que você permita. Através da consciência, do desapego e da observação deliberada, você aprenderá a reclamar o poder que, sem saber, deu aos seus pensamentos. É aqui que a paz interior começa. Para iniciar essa jornada, vá até os comentários e escreva: eu sou o céu, não a tempestade. Agora, vamos começar. Observe, não absorva. A maioria das pessoas acorda e é instantaneamente consumida, não pelo mundo exterior, mas pelo mundo dentro de suas próprias cabeças. No momento em que seus olhos se abrem, os pensamentos inundam. Alguns são pequenos, o que comer, para onde ir, o que fazer, mas outros perfuram mais fundo. Estou atrasado, eu deveria estar mais longe agora. Por que isso sempre acontece comigo? E antes mesmo de terem tempo de se espreguiçar, já estão se afogando em pensamentos. Essa é a armadilha. Não o pensar em si, mas a identificação com o pensamento. Não apenas temos pensamentos, nós nos tornamos eles. E ao fazer isso, absorvemos tudo. O medo, a autocrítica, os cenários imaginários que nunca acontecem. É como estar parado na chuva e acreditar que a tempestade é quem você é, e não algo que está apenas passando por você. Muitas pessoas ignoram essa distinção, mas a capacidade de observar sem absorver é o primeiro passo para a liberdade mental. Os estoicos, no entanto, viam a mente de forma diferente. Eles nunca tentaram parar os pensamentos. Eles se treinavam para se distanciar deles, para observar, para criar uma distância entre o estímulo e o eu. Observar em vez de absorver significa permanecer consciente. Significa que você não é arrastado por cada narrativa que sua mente oferece. Trate os pensamentos como nuvens flutuando pelo céu. Você pode notá-los, descrevê-los, até aprender com eles, mas não precisa se apegar a eles. Você não precisa deixar que eles o definam. Essa mudança sutil na consciência é tudo. Porque uma vez que você começa a observar, você começa a perceber algo profundo. A maioria dos seus pensamentos não é verdadeira. São hábitos, ecos, roteiros automáticos escritos por experiências passadas, medos, traumas e crenças que você nunca escolheu. E, no entanto, sem consciência, você os absorve como se fossem a verdade absoluta, como se fossem você. Mas eles não são. E quando você consegue observar o pensamento sem se tornar o pensamento, você recupera seu poder. Você recupera seu espaço. Você constrói essa lacuna sagrada entre o que a mente diz e o que você escolhe acreditar. Essa lacuna é onde a paz reside. Essa lacuna é onde a sabedoria começa. Estudos mostram que a prática da observação de pensamentos, comum em mindfulness, pode reduzir significativamente a ruminação e a ansiedade. Vamos pegar um exemplo. Imagine que você comete um pequeno erro no trabalho, algo simples, um e-mail esquecido ou uma apresentação que não foi perfeita. Um pensamento surge: eu sou um fracasso. Em um estado de absorção, você acredita nisso. Sua postura cai.
Seu humor afunda, você se retrai. Mas em um estado de observação, você pausa. Você percebe, isso é apenas um pensamento. Não me define, posso aprender com isso, ainda sou capaz. A situação não mudou, mas seu poder dentro dela mudou. A observação te dá a agência, a absorção a rouba. E há uma camada mais profunda aqui. Quando você se treina para observar seus pensamentos, você começa a notar quais são realmente úteis e quais são apenas ruído. Você percebe o quanto do seu diálogo interno é o medo disfarçado, ou o ego, ou padrões herdados de pessoas que não sabiam lidar melhor. E de repente, você não está apenas vivendo, você está escolhendo conscientemente como viver. Isso é o que torna essa prática tão essencial para o estoicismo, porque você não pode viver com virtude, clareza ou coragem se está constantemente reagindo a cada tempestade que sua mente inventa. Você tem que se elevar acima dela. Você tem que se tornar aquele que observa, não aquele que se afoga. Então, como você começa? Comece de forma simples. Quando um pensamento ou emoção forte surgir, pergunte a si mesmo: isso é observação ou absorção? Eu preciso acreditar nesse pensamento. Eu falaria esse pensamento para alguém que amo? Essas perguntas te trazem de volta. Elas te ancoram na presença. E da presença, você pode escolher sua resposta, em vez de reagir automaticamente. No final, seus pensamentos não são inimigos, são mensageiros. Mas você não precisa deixar que cada mensageiro se mude para sua casa. Você não precisa transformar cada frase em uma história, cada história em uma verdade e cada verdade em um fardo. Apenas observe. Observe a mente, respeite-a, mas nunca se esqueça. Você não é ela, porque você não está aqui para viver como uma reação. Você está aqui para viver com intenção. Pessoas bem-sucedidas cultivam essa distinção, permitindo-lhes agir com propósito, em vez de serem arrastadas por impulsos. O pensador não é o pensamento. Essa é uma das verdades mais importantes que você jamais entenderá e uma das mais difíceis de lembrar. Você não é seus pensamentos. Você é o pensador, o observador, a consciência por trás do fluxo. Mas a mente, quando deixada sem controle, tentará convencê-lo do contrário. Ela dirá coisas como: eu sou inútil, ou não consigo lidar com isso, ou eles não se importam comigo. E como a voz soa como a sua, você acreditará que ela fala a verdade. Mas o estoico sabe melhor. Ele se treina para reconhecer a distinção entre aquele que pensa e os próprios pensamentos. Por que isso importa? Porque a identidade molda a realidade. Se você acredita que cada pensamento é você, então será arrastado para cada falsa identidade que sua mente lhe joga. Você confundirá humores temporários com verdades permanentes. Um momento de medo significará que você é medroso. Um pensamento raivoso significará que você é uma pessoa raivosa. Mas existe uma lacuna sagrada entre o pensamento e o eu. E quanto mais consciente você estiver dessa lacuna, mais livre você se tornará. Hoje, vou te dar uma ferramenta poderosa que vai mudar sua perspectiva. A capacidade de separar o observador do observado. Vamos considerar um exemplo. Você está entrando em uma sala cheia de estranhos. Um pensamento surge: eu não pertenço aqui. Nesse momento você tem uma escolha. Se você acredita que esse pensamento o define, você encolhe, evita o contato visual, se retrai para o silêncio. Mas se você o reconhece como apenas uma ideia passageira, uma resposta condicionada, não um reflexo da realidade, então você permanece centrado. Você respira, você sorri, você entra na sala como você mesmo, não como seu medo. Essa é a diferença entre reação e presença, entre viver sob o domínio da sua mente e se elevar acima dela. Os estoicos falavam disso frequentemente. Marco Aurélio escreveu:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa frase só faz sentido quando você entende que sua mente não é uma entidade unificada. É uma paisagem. Alguns pensamentos são úteis, outros são tóxicos. Alguns são calmos, sábios e claros. Outros são resquícios de medo, vergonha ou velhas feridas que você nunca abordou. Mas nenhum deles é você, a menos que você escolha se fundir com eles. O pensador, a consciência que percebe os pensamentos sem julgamento, é quem você realmente é. Essa parte de você tem clareza. Ela pode se afastar, respirar e responder com sabedoria. E quando você vive a partir desse lugar, você para de ser jogado para fora do curso por cada humor ou tempestade mental. Você desenvolve uma espécie de estabilidade interna, um poder silencioso que ninguém pode dar ou tirar de você, porque ele sempre foi seu. Essa é uma decisão que você não pode adiar se quiser ter controle sobre sua própria paz interior. Mas aqui está a verdade. Isso exige prática. A mente é rápida, ela disparará 10 pensamentos antes que você tenha a chance de pegar um. Tudo bem, você não precisa pegar todos eles. Você só precisa pegar aquele que mais importa, aquele que tenta te dizer quem você é. Quando esse pensamento aparecer, pause, observe, lembre-se. Isso é apenas um pensamento. Eu sou o pensador. Eu escolho se isso me molda ou passa por mim. Quanto mais você fizer isso, mais forte esse músculo mental se tornará. Eventualmente, você começará a viver menos da reação e mais da reflexão. Você começará a ver os pensamentos pelo que são: sugestões, não comandos, possibilidades, não verdades. E é aí que a autodomínio começa. Você não silencia a mente pela força, você a liberta pela compreensão. E uma vez que você vê que o pensador não é o pensamento, você não está mais em guerra consigo mesmo. Então, da próxima vez que sua mente sussurrar algo limitante, doloroso ou irracional, não lute contra isso e não se funda com isso. Apenas se afaste e lembre-se: isso não sou eu. Isso é apenas uma nuvem. Eu sou o céu. Você não está aqui para acreditar em cada pensamento. Você está aqui para guiar sua mente, não para segui-la. Pessoas bem-sucedidas cultivam essa prática diariamente, transformando a autoconsciência em uma fonte de força. Você não está aqui para acreditar em cada pensamento. Você está aqui para guiar sua mente, não para segui-la. A maioria das pessoas anda pela vida acreditando que são a voz em sua cabeça. O superanalista, o preocupado, o planejador, o crítico. Elas se identificam tão de perto com esse diálogo interno que nunca questionam onde ele termina e onde elas começam. Mas os estoicos nos convidam a dar um passo radical para trás. Mudar de ser o pensador para ser o observador do pensamento. Isso não é desapego por evitação, é clareza através da consciência. Por que essa mudança importa? Porque se você é o pensador, está constantemente preso na tempestade, resolvendo, provando, defendendo. Mas se você se torna o observador, está acima da tempestade, não removido da vida, mas estável dentro dela. Pense em um momento simples. Você está se preparando para uma conversa difícil. O pensador em você começa a girar. E se eu disser a coisa errada? E se eles ficarem com raiva? E se eu parecer fraco? Nesse momento, todo o seu senso de si desmorona no pensamento. Você é a ansiedade, você é a insegurança. Mas se você muda para o observador, tudo muda. Agora você diz: há ansiedade aqui, há medo presente, mas eu vejo isso, não estou dentro disso, estou observando. Essa mudança é a base da disciplina estoica. Ela permite que você permaneça calmo, focado e honesto, mesmo quando suas emoções prefeririam que você fugisse ou se escondesse.
Para começar a se libertar do excesso de pensamento e viver com mais clareza, comece a praticar a observação. Da próxima vez que um pensamento avassalador surgir, não o combata nem o abrace. Apenas observe-o como uma nuvem passando no céu. Reconheça-o, rotule-o, isso é medo, isso é julgamento, e deixe-o ir. Inscreva-se neste canal para mais sabedoria estoica e ferramentas para libertar sua mente. Deixe nos comentários: eu escolho observar, não reagir.